Fala, predestinados em Cristo, boa noite. Cara, hoje daremos continuidade aí à leitura em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo trata sobre o poder do evangelho e a justiça de Deus, tá? Nesses curtos comentários aí mergulharemos nesses dois versículos, 16 e 17 do capítulo 1 dessa epístola de Paulo aos Romanos. E eu tenho certeza que nesses dois versículos aí eu vou encontrar algumas afirmações profundas e significativas da Bíblia, das Escrituras Sagradas, tá? Que certamente irão me revelar o poder do Evangelho de Cristo e a justiça de Deus, tá? Acompanhe a leitura comigo em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me sinto envergonhado do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro e também do grego, pois nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Interessante que nesse trecho do verso 16, onde diz, não me sinto envergonhado do Evangelho de Cristo, eu vejo o apóstolo Paulo aqui antecipar uma objeção de suma importância, né? De sua parte aí, quando ele começa a declarar de antemão que ele não se deixa intimidar ou envergonhar pelos escárnios dos ímpios em relação ao evangelho que o Senhor Jesus Cristo entregou a ele. Quando Paulo procede de tal forma, ele aproveita uma rica oportunidade para enaltecer todo o mérito que há no evangelho, a fim de que esse mesmo evangelho não venha a ser aí desmerecido pelos romanos. Eu acho interessante que quando Paulo afirma que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho de Cristo, ele ao mesmo tempo insinua que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo, aos olhos secular. Então, sendo assim, quando se trata dos cristãos em Roma, Paulo instrui esses cristãos aí de Roma a suportarem os sofrimentos provenientes da cruz de Cristo dentro desse contexto, para que eles não venham a subestimar o evangelho quando esse mesmo evangelho for exposto ao menosprezo dos ímpios, né? Isso era muito comum e normal mediante toda a política que estava por trás daquele contexto. Em contrapartida, Paulo expõe que o evangelho aos cristãos ele é como sendo ali de supremo valor, né? O evangelho ele é poder de Deus e ponto. Tá? Se acima de tudo o poder de Deus tem de ser aí de forma sublime considerado, cara, então entenda que esse poder emana do Evangelho. Se é indispensável que você e eu como cristão busquemos e amemos aí a benevolência de Deus, a benevolência divina, então fique ciente e saiba que o Evangelho é o instrumento dessa benevolência aí, tá? E é indispensável que o Evangelho seja honrado e valorizado, visto que se deve todo o respeito ao poder de Deus de nossa parte como cristãos. Tá? Veja também quanto Paulo atribui, o valor Paulo atribui ao ministério da palavra, né? Quando ele declara que Deus exerce seu poder no Evangelho para nos salvar, para a nossa salvação. Cara, Paulo aqui está falando, ele não está falando de alguma revelação nova ou secreta, e sim ele está falando de uma pregação por meio de expressão verbal, que vem da boca mesmo, sabe? Eu entendo que, além disso, aqueles que se retraem, isso é muito importante e grave, tá? Aqueles que se recusam a ouvir a palavra proclamada do Evangelho estão rejeitando o poder de Deus, afastando aí de si mesmo a mão de Deus que pode libertá-los, tá? Isso é gravíssimo. O Evangelho de veras, ele está sendo oferecido, ele é oferecido a todos aí para a sua salvação. O fato é que o evangelho, para muitos ímpios, ele é aroma de morte, eu falo com propriedade, e isso não vem tanto da sua natureza, mas da própria perversidade humana, pode ter certeza disso. Quando tu determina um caminho de salvação, tu elimina a confiança em qualquer outro caminho existentes, cara. Então, quando os homens se retraem aí, ou se recusam desta salvação singular, assim por dizer, eles encontram no próprio evangelho uma segura evidência da sua própria ruína, porque o evangelho vai na contramão de qualquer outro estilo de vida que não seja santificação. Quando o evangelho convida a todos participarem da salvação, sem exceção, sem fazer distinção, o indivíduo é corretamente sim designado à doutrina da salvação. Por que eu digo isso? Porque lá Cristo está sendo oferecido nele, e cujo ofício particular é salvar aquele que vem se achando perdido, que se acha perdido. Mas aqueles que se recusam à salvação em Cristo vão encontrar nele o seu próprio juiz. Pode ter certeza disso. Nas Escrituras, cara, a palavra salvação, ela faz oposição, ela estabelece uma oposição à palavra morte.
e quando ela ocorre devemos considerar de fato qual é o tema em discussão. Mas eu entendo que, por visto que o Evangelho livra da ruína e da maldição da morte eterna, a salvação que ele assegura não é outra senão essa própria vida eterna que eu vos falo por meio do Evangelho de Paulo, escrito para Roma, aos romanos, né? Olha, no trecho do verso 16, do judeu primeiro e também do grego, Paulo inclui todos os gentios como prova a comparação, ali, porque a sua intenção era incluir nas duas classes toda a raça humana. Fato. É provável que a sua escolha desta nação ali em particular foi com o intuito de designar outras nações, porque primeiramente os gregos foram, depois dos judeus, os primeiros ali a serem admitidos na participação do evangelho, desse novo pacto que está sendo apresentado, E segundo, porque os gregos também tinham melhor conhecimento que os judeus em virtude de proximidade geográfica, em relação do difuso ali do conhecimento da língua, enfim, tá? Usando uma figura de linguagem praticamente, cara, ele une os gentios e os judeus na participação do evangelho, tá? Sem privar os judeus ali de sua eminência e posição, visto que eles já desfrutavam as primazias na promessa e na vocações, Então Paulo mantém os judeus sim em suas prerrogativas, mas imediatamente inclui também, eu não posso deixar de falar, os gentios como sendo participante com os judeus nas bênçãos do evangelho. No trecho do texto lá do versículo 17 que diz, pois nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Cara, esta é uma explicação e confirmação precedente a qual aí Paulo afirma que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tá? Se porventura buscarmos a salvação, cara, ou seja, uma vida com Deus, nós devemos antes buscar justiça, tá? Por meio da qual possamos reconciliá-lo conosco aí, exclusivamente em sua generosidade divina, em sua graça, em nosso favor, praticamente assim por dizer. Para sermos amados por Deus, eu entendo que devemos antes ser justos diante dos olhos dele, porque ele odeia injustiça. Tá? Isso significa que não podemos obter, cara. Eu vou repetir, ninguém pode obter a salvação de nenhuma outra fonte senão do Evangelho de Cristo, visto que foi o próprio Cristo, Deus na pessoa de Cristo, que ele não deu nenhuma outra maneira, ele não nos revelou de nenhuma outra forma a sua justiça, a qual é a única que nós temos, que nos livra da morte, nós temos para crer. Tá? Esta justiça é a base da nossa salvação, ela é revelada assim no Evangelho, por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. É dessa forma, cara, que eu vejo o argumento se movendo da causa para o efeito. A causa é Deus no qual creio e nós somos efeito dessa causa. Ainda que quão raro e valioso é o tesouro que Deus nos concede aí em seu Evangelho, tá? Eu entendo que a comunicação da sua justiça é pelo poder do Evangelho, tá? Pela expressão da justiça de Deus, eu entendo ser aquela justiça, cara, que é aprovada em seu tribunal. Ao contrário daquela que é atribuída e reputada aí como justiça no conceito dos homens, Homens limitados. Embora seja aí esta uma mera trivialidade, cara, eu entendo que geralmente ela é referida como justiça dos homens. E, entretanto, Paulo está aludindo ali às tantas profecias nas quais o Espírito Santo está do começo ao fim estabelecendo a justiça divina no futuro reino de Cristo que estaria por vir. Então eu entendo que às vezes alguns teólogos explicam o significado como sendo a justiça que nos é dada por Deus. Eu até concordo que essas palavras nos conduzam a este significado, mas eu entendo que Deus me justifica por meio de Cristo e assim ele me salva. E é de maior importância, cara, o fato de que alguns acreditam aí que esta justiça aí, ela consiste não só na livre remissão dos pecados, tá? Mas em parte também ali na graça da regeneração. Eu particularmente creio, contudo, que somos aí restaurado à vida, porque Deus ele gratuitamente me reconciliou com ele, Foi uma justiça que ele me ofereceu por meio do evangelho dele, do evangelho de Cristo, e eu por meio da fé fui lá e recebi. Ele adiciona a fé, pois eu entendo que a nossa fé ela prossegue e o nosso conhecimento ele progride. Então a justiça de Deus ela cresce em nós
e nisso eu vejo uma confirmação grande, né, do reino de Deus em mim. Desde o primeiro momento em que provamos o Evangelho, nós contemplamos, cara, o semblante de Deus voltado para nós aí a nosso favor. Tá? Quanto mais aumenta o nosso conhecimento da genuína redenção, assim eu gosto de dizer, mais eu vejo a graça de Deus, a sua graça divina com maior nitidez e muito mais familiaridade, como se Deus viesse se chegando para cada vez mais aí para perto de mim, para perto de nós, né? O texto sugere, dá alguma sugestão de que há uma comparação implícita entre o Velho e o Novo Testamento. Isso é tão sutil do que sólido, tá? Porque Paulo aqui ele não está comparando conosco os pais que viveram sob a lei, e sim está caracterizando o progresso ali diário de cada cristão, assim por dizer. No trecho do versículo 17 do livro de Romanos, ali do capítulo 1, onde está escrito que o justo viverá pela fé, cara, ele prova da fé pela autoridade do profeta Abacuque, que quando ele prediz a destruição dos soberbos, ele acrescenta que o justo viveria ou viverá pela fé. A única maneira de vivermos, tá, na presença de Deus por meio da justiça, é essa. Tá? Então entenda que eu particularmente entendo que a nossa justiça depende da fé. Tá? Qual é a fonte dessa vida se não a fé que me conduz, por exemplo, a Deus e faz a minha vida depender totalmente dele? Qual é a referência? A referência que Paulo faz, por exemplo, desta passagem de Abacuque seria irrelevante, né? A menos que o profeta Abacuque tensionasse ali que nós só nos mantemos firmes quando descansamos de fato em Deus pela fé. E ele certamente atribui a vida à fé dos santos. Porém, só, cara, quando eles renunciando aí à arrogância do mundo que existiam neles, né? Então, se eles se resignam sim à proteção exclusiva de Deus mediante a esse feito. É verdade que Abacuque não se trata explicitamente, cara, só desta questão e nem faz ali qualquer menção da justificação gratuita, mas eu entendo que isso é suficiente e é evidente aí à luz da natureza da fé que esta passagem praticamente ela é corretamente aplicável ao nosso presente texto aqui que está sendo analisado. À luz do seu argumento, necessariamente eu infiro também a mútua relação entre a fé e o evangelho, porque eu vejo que se diz que o justo vive por sua fé, também nos diz que tal vida só pode ser recebida por meio do evangelho. Amém? Espero ter contribuído aí com a tua edificação, tá? Meus irmãos em Cristo, obrigado por assistirem ao vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação de vídeos aí novos que está por vir e deixe o seu like, tá, galera? Aqui no canal Predestinados, você é convidado a glorificar a Deus e juntos nos edificarmos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos.